Olá pessoal, aqui nós estamos para mais uma entrevista. O assunto da vez aqui agora é WCM, né, o World Class Manufacturing. A gente tem o prazer de receber o Alessandro, uma pessoa que teve já com a gente vários projetos que a gente já fez, um cara que manja horrores de WCM, né, só para falar algumas coisas do currículo, ele foi gerente corporativo de WCM na Tetra Pak, né, grande empresa, foi lá na Suécia trabalhar com os caras, trabalhou bastante nessa parte de como é que a organização via a nível global o WCM, também trabalhou na Klabin, né, com melhoria, também deu um pouquinho para... A Klabin não trabalhava com WCM, né, sem contar outras consultorias também que ele faz, hoje ele está com a consultoria própria dele, né, sobre WCM, ajudando aí bastante gente a entrar, né, e colocar, né, ninguém mais indicado que o Alessandro para passar para a gente a visão legal do que é o WCM na prática e como é que as empresas podem se beneficiar com isso, né? Então, Alessandro, aproveitar a gente começar, perguntar para você, né, o que é o WCM, né, na sua opinião, na visão das empresas que você trabalhou, como que as pessoas olham para o WCM? Olá, pessoal, prazer estar aqui com o Murilo aí, a FM2S. É uma pergunta simples, né? O que é o WCM? É difícil de responder, mas simples, né? A sigla, né? World Class Manufacturing, as letras iniciais aí do significado de fabricante de classe mundial, que, né, popularizou esse termo aí para a gestão da excelência operacional. É como eu entendo o WCM, né? É uma ferramenta, uma metodologia, diferentes roteiros para serem aplicados de forma a traduzir a estratégia de grandes organizações que se propõem a trabalhar com excelência operacional no dia a dia, no chão de fábrica, na manufatura, né? Então, como eu vejo o WCM, por isso eu falei, uma resposta simples, uma sigla, né, dentro de um contexto bastante complexo de gestão estratégica de negócios, a ponto de conectar estratégia, visão, missão a detalhes da fabricação, da operação no chão de fábrica, né? Que é onde a excelência acontece ou deixa de acontecer, né? No chão de fábrica, onde a transformação dos produtos, a execução dos serviços, dos processos acontecem, né? Na sua experiência internacional, como é que você via as pessoas lá fora enxergando para uma estratégia de WCM? Muito bem vista. Hoje o WCM ele é conhecido pela aplicação da metodologia ou das diferentes metodologias de melhoria contínua nas grandes organizações que tem escritórios aí multinacionais, né, escritórios em diferentes países. Então, posso citar alguns exemplos, né? Então, não vou citar nomes aqui de marcas ou de empresas, né? Mas as grandes empresas hoje do setor automobilístico, embalagem, alimentícia, elas fazem uso do WCM, né? Da estratégia de gestão baseada em melhoria contínua, que se resume aí na sigla do WCM, de uma maneira a conseguir avançar em resolução de problemas, em redução de perdas e custos, né? Melhoria de eficiência dos sites, dos processos, né? Dos serviços, dos equipamentos, e de uma maneira ordenada conseguir cascatear essa estratégia aí até o chão de fábrica, onde quer que estejam as unidades fabris, né? Ou os centros de produção, qualquer que seja, centros de serviço, né? Para traduzir a estratégia ali na melhoria, na excelência operacional de fato. Esse, na verdade, para mim, é o grande desafio, o grande segredo aí das multinacionais e investirem em estruturas, porque o WCM requer uma certa estrutura, né, uma organização voltada para a gestão da melhoria contínua, mas é o grande segredo, o grande detalhe que faz com que as empresas criem essas estruturas para conseguir gerir, né, gerenciar todos esses recursos aí locais e conectá-los numa estratégia global, numa estratégia corporativa, né? Para mim é assim que as grandes empresas enxergam o WCM hoje, né? Você consegue ter iniciativas isoladas de WCM numa unidade fabril e tal, mas o grande ganho vem da conexão com a estratégia global, né? E como é que você vê assim, a estrutura? Porque a gente conhece várias multinacionais que não necessariamente têm uma área de melhoria, né? E que aplicam ali, eles jogam a governança da melhoria para o gerente da fábrica ou para a liderança da fábrica. Como é que você vê, assim, nos lugares onde você trabalhou, se eu tenho uma estrutura de WCM mesmo, uma equipe focada, como é que isso ajuda, né, no fomento da melhoria contínua? O grande benefício vem da padronização, né? A gente conhece aí boas organizações,
que definem metas, dão prazos e as unidades de conversão, de fabricação ou de serviço têm que entregar o resultado. Né? Aí a qualquer custo, de qualquer maneira, né? E quando você se propõe, quando uma grande empresa se propõe a trabalhar com excelência operacional, né, com o WCM, dentro dessa visão, ela provê recursos, provê padrões, fica mais disponibilizado, provê especialistas, né, que dão treinamentos, e aí você passa já a não depender de uma consultoria, de uma empresa terceirizada, né, porque a maioria das organizações, elas acabam desenvolvendo esses recursos, né, chamam champion, especialistas, master pillars, qualquer que seja a nomenclatura aí, para fomentar as práticas e padronizar, né, as práticas também, independente da língua, do país, né? Eu trabalhei em uma organização que você mencionou aí, né? Tinha sede na Suécia, mas tinha fábrica em 40 países diferentes, né? E aí você tem que customizar as ferramentas, a aplicação de um Kaizen, qualquer que seja o projeto de melhoria no Brasil é diferente de fazer na China por questões culturais, é diferente de fazer no Japão, é diferente de fazer na América. Mas a diretriz era toda padronizada. A diretriz era a mesma, o método era o mesmo, a expectativa de benefício, né, redução de perdas era a mesma. Né, aplicado ali às realidades e condições locais. Né, um operador mais autônomo num país, um operador mais dependente ou com uma formação mais básica em outro país. Né, e você acaba tendo que customizar isso localmente, mas esses grandes tentáculos, né, que gerenciam em diferentes países é o que a gente considera importante nessa questão estrutural para gerir os sistemas. É necessário ter uma estrutura como as grandes organizações tinham, ou algumas poucas ainda têm, né, corporativa, escritórios centrais, champions globais ou por mercado, master pillars globais ou locais, né, não é necessário. Né? Você consegue, a nível estratégico, global, definir as diretrizes, fornecer os padrões e, localmente, cada unidade de negócio, cada unidade de fabricação, desenvolver o trabalho. Né? Mas vai faltar essa parte de colaborar, esse aspecto mais colaborativo, benchmark interno. Né? Entendi. Alguém tem que fazer o benchmark interno. Alguém vai ter que fazer e a competição que se gera, esse é um ponto bem legal, Murilo, a competição que se gera em busca da melhoria, por melhores resultados, ela não necessariamente gera um benchmark positivo, proativo por parte das diferentes fábricas. Né? O que uma fábrica lá na China, de uma mesma marca aí de alimento ou de embalagem, qualquer que seja, ou de automobilística, o que uma fábrica lá na China vai ter de interesse de compartilhar uma boa prática com uma fábrica aqui no Brasil? Praticamente zero, né? O desejo no bottom line, lá no chão de fábrica, né? Agora, quando você tem uma estrutura corporativa promovendo padrões e buscando essas boas práticas, transformando em padrões globais ou padrões boas práticas que podem ser compartilhadas, aí você tem um benefício de velocidade de compartilhamento de soluções e solução de problemas, né? De padrões, velocidade de compartilhamento de padrões. Então, o WCM, ele traz essa conotação, né? Entendi. Tem alguém ali para fazer a gestão do conhecimento. Exato. E reforçar ali a melhoria contínua e excelência operacional dentro das fábricas. Promovendo isso, né, de uma forma rápida, acelerada, algumas vezes top-down, porque, né, como eu falei, a motivação nem sempre vem da base, né, quando você tem competição entre países, entre fábricas, né? Pode até ter problema de compliance, né? Se pode, deixar só na mão do gente. Imagine o cara manda aquele, como é que chama? Indicador melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. E quem paga a conta no final do dia são os clientes, né? Sim. Que hoje, né, com as estratégias de compra, as taxas caindo, né? Importação de diferentes países, beneficiando alguns mercados, você pode comprar um carro de qualquer lugar do mundo, e aí um carro com peças chinesas, com peças americanas, com peças fabricadas no Brasil, tem que se adequar dentro da especificação final do produto, né? E o difícil é você conseguir equilibrar todo esse sistema, né? Quem vai usar o carro não está nem aí onde foi fabricado a lanterna, né? Mas ela tem que se encaixar no carro e funcionar dentro do que foi proposto pela marca para aquele modelo, para aquele padrão de veículo, né? A mesma coisa na embalagem, trabalhando no setor de embalagem. Então, o cliente que compra a embalagem não está nem aí de onde ela vem. Ele quer que o alimento que está dentro dela esteja íntegro, com o mesmo sabor, né? E aí você conseguir promover essa padronização,
com diferentes materiais, com diferentes fornecedores, é bastante difícil, né? E o WCM, ele traz essa visão mais global, mais corporativa, assim, de alinhar tudo isso dentro de um contexto estratégico, né? Entendi. E ter mais segurança da estratégia, ter mais segurança... Mas a sua pergunta foi sobre estrutura, né? Então, a estrutura das grandes organizações, ela tem se diluído nos últimos anos, né? As grandes empresas têm reduzido essas estruturas corporativas, delegando mais, dando mais poder, empoderando mais e colocando mais responsabilidade, né, nas unidades de fabricação, nas fábricas, nas unidades de serviço. E isso tem pontos positivos, né, obviamente, de redução de custos, né, essas estruturas corporativas custam caro, mas tem prejuízos também na minha visão, né, a perda dessas estruturas, ela gera uma série de complicações aí, de concorrências por recursos, né, que são cada vez mais escassos, né? Sim. Quando você delega poder e autoridade para as fábricas, elas também estão indo no caminho de reduzir custos, reduzir recursos, reduzindo gente, né? Então os padrões começam a se perder. Entendi. É muito fácil de calcular tudo, e aí você acaba... O que você ganha de competitividade na redução de custo corporativo, você acaba perdendo Acaba perdendo na granularidade no chão de fábrica, né? Entendi. E também você acaba perdendo aqueles padrões, né, mais globais, mais corporativos, que você conseguia com essas estruturas mais bem formadas, mais bem elaboradas, né? Você acaba adaptando a realidades locais que nem sempre tem a visão da excelência, né? Alguns anos atrás, hoje já mudou bastante, mas alguns anos atrás você olhava para um produto fabricado na China com certo receio, né? Qualquer que seja o produto, né? Hoje em dia já é muito menos, já reduziu muito isso, né? Mas a visão de excelência aqui e lá, em diferentes países, no Oriente Médio, é diferente, né? E aí essas estruturas corporativas, elas trazem esses padrões globais, né? Por isso o WCM é uma ferramenta muito forte nas grandes corporações, que têm escritórios multinacionais, né? Não, legal. Então, para resumir um pouquinho, né, o que o Alessandro comentou, você me corrigiu se eu estiver errado, tá, Alessandro? A ideia do WCM, apesar de uma sigla simples, né, World Class Manufacturing, ele ajuda a gente a padronizar a excelência operacional, como que a empresa aborda a excelência operacional. A gente conversou um pouquinho de estrutura, né, a maioria das grandes corporações que trabalham com o WCM tem essa estrutura centralizada, porque padroniza a maneira com que é abordada a excelência operacional. Isso não só vai ajudar na padronização da entrega do produto, da entrega do valor como um todo, mas também padronizar em como que a gente chega lá e gerir o conhecimento para apresentar benchmarking, para disseminar melhorias, para dar treinamentos de especialistas. Então é uma carta na manga bem interessante aí. Eu queria perguntar para o Alessandro, como que você vê as vantagens, né? Quais são as vantagens do WCM, tanto para empresas maiores, multinacionais, com alta maturidade de gestão, até para empresas médias, pequenas, ou até mesmo maiorzinhas ali, só que com baixa maturidade de gestão, né? O que você vê de vantagem, nem lógico, daquilo que a gente já comentou, de alinhamento estratégico, de disseminação do conhecimento, como que mais que você vê de vantagem? Para mim, independente da ferramenta de melhoria contínua, né, o WCM é vocês são muito fortes aí na área de Lean, Six Sigma, né? Independente da ferramenta, a vantagem é essa visão estratégica e o ataque a perdas, que traz redução de custos, melhoria de produtividade, né? Essa é a grande vantagem. Especificamente sobre o WCM, é essa conotação, essa visão mais estratégica que cascateia para as unidades de fabricação, de serviço, né? E isso, para mim, depende do tamanho do negócio, né? Eu já participei aí de alguns trabalhos dentro da área de consultoria com grandes empresas, né, multinacionais, estando dentro delas como um consultor interno, né, como um Master Pillar, que como era chamado onde eu trabalhei, que o nosso papel era fomentar e acelerar essa gestão do conhecimento, o ataque a perdas de forma padronizada e muito orientado para resultado. Já participei da mesma forma, agora como consultor, numa pequena empresa, basicamente num negócio familiar, que não tinha uma estratégia definida, não tinha uma visão, uma missão, e aí
queria, existia um desejo, uma necessidade, na verdade, de sobrevivência no mercado, de forçou eles para excelência operacional. Criar um sistema de ataque a perdas e desenvolver uma excelência operacional, porque eles forneciam peças para a indústria automobilística, que tem, né, exigências aí de alto nível, né? E aí foi feito basicamente o mesmo trabalho, guardadas as devidas proporções, né, de um pequeno negócio, de um negócio familiar, definindo uma visão, uma estratégia de negócio. São coisas necessárias para a gente desdobrar a excelência operacional. As expectativas para a unidade fabril, que eles só tinham uma. E aí, a partir daquilo, se constrói um sistema local bem menos, né, menos tímido, menos agressivo do que comparado com uma grande organização, né, mas que ataca as perdas locais ali dentro das possibilidades daquele negócio, né? Fazer o melhor que você tem com o recurso que está disponível, né? A gente faz o que a gente pode que a gente tem, né? Porém, agora com o WCM alinhado com uma estratégia definida, clara, saber onde quer chegar, quais são as metas necessárias para esse negócio se manter saudável, competitivo, né? O que não era... E como é que você vê assim nos números, né, da sua experiência? Impacta mesmo, forte? Quanto tempo demora para impactar? Por exemplo, os indicadores de lucro, quando é que a excelência operacional ele se consolida trabalhando, né, com a padronização que não carrega do WCM? A base do WCM é o famoso TPM, né? Total Productive Maintenance. E o TPM já trazia desafios, né, de atingir 85% de eficiência nas máquinas gargalo, por exemplo. Atingir 85% de eficiência no famigerado OEE, né? No índice global de eficiência dos equipamentos, é algo quase que difícil, né? Quase que difícil, não, algo muito difícil, quase que impossível para uma pequena empresa, né? Para uma grande empresa, como uma das que eu trabalhei, tranquilo, a gente atingiu 85% de eficiência há mais de 10 anos atrás, né? Na máquina gargalo. E hoje em dia as pequenas empresas lutam aí na faixa de 50%, 60% de eficiência dos equipamentos, né? Considerando as taxas de disponibilidade, performance e qualidade. Né? Eu acho que na experiência que a gente tem, começa ali nos 30%, né? 30%. Então, aí quando o cara não mede, o problema fica invisível, né? Você exatamente. Para sair de uma faixa ali de 30%, 40% para uma faixa de 80%, né, os estudos mostram aí que você leva de 2 a 5 anos. Depende do quanto você está disposto a investir, dos especialistas que você vai disponibilizar para ajudar a resolver os problemas, do nível de maturidade da organização, né? Mas de 2 a 5 anos você consegue fazer esses saltos de 40% para 80%, ou seja, dobrar a sua performance em termos de nível de produção, volume de produção, né? E mesmo se for de 30 para 60, já é uma fábrica nova. Né? Já é uma fábrica nova, seria um novo negócio, uma linha de produção lado a lado, né? Nós tivemos cases aí, na minha experiência, que nós evitamos a duplicação de uma fábrica por 6, 7 anos. O mercado cresceu e a performance da fábrica cresceu junto, né? Em função desse trabalho de melhoria contínua, de excelência operacional. E isso retardou a necessidade de investimento em novos equipamentos. Né? Bom para o negócio, bom para todo mundo, né, na verdade. Né? Você estava me comentando também uma coisa aqui para as empresas maiores sobre aquela parte de uma vantagem da gestão de especialistas. Né? Exato, que eu mencionei no bloco anterior aqui, a estratégia de redução de custos, né, eliminando ou reduzindo ao mínimo necessário essas estruturas corporativas, o que acaba colocando um peso, na minha ótica, demasiado nas unidades fabris locais, né? Com a necessidade de se ter especialistas nos diferentes pilares, né? O WCM, nós ainda não falamos disso, vamos falar mais à frente, mas o WCM é formado por pilares, por grupos multifuncionais que têm temas específicos para tratar, né? E esses pilares requerem uma certa especialidade nas perdas que eles gerenciam, nas ferramentas que eles fazem uso para resolver os problemas. No de supply chain, eu vou ter que ter um especialista em supply chain que sabe resolver o problema. Sim. Provavelmente as organizações já têm esses especialistas, mas que não ajustaram ainda o foco para a excelência operacional e melhoria contínua, que é o que o WCM traz, né? Então você acaba colocando um peso demasiado nas unidades de fabricação, de serviço, né? Quando você não tem essa estrutura corporativa por trás, dando esse suporte. Que é a grande realidade das pequenas e médias empresas, que foi sua pergunta mais recente, né? As pequenas e médias não têm estruturas corporativas. O que desmotiva demais o cara que está seguindo uma carreira de especialista numa empresa pequena. Acaba frustrando por não ter esse suporte para crescimento de carreira, né? Visibilidade do trabalho dele sendo feito. Exatamente. Isso até eu lembro do projeto que a gente trabalhou junto, né, de WCM.
o impacto que teve ali na carreira, na vontade das pessoas que estavam trabalhando no programa foi absurdo, né? Absurdo. De se desenvolver como especialista, de ir aprendendo cada vez mais. Eu sou fruto desse processo, né? Em 20 anos aí, há 20 anos atrás, eu era operador e fazia os kaizens na linha de produção. E esse crescimento, né, a aplicação das ferramentas, as oportunidades que foram surgindo, resolvendo problemas, veio um pouco do conhecimento, da maturidade que eu hoje, né, disponho hoje, né. Outra questão relacionada ao tempo, né, de benefício aí para conseguir o benefício é a questão cultural, né. Então há organizações onde a disciplina é muito forte. E aí se você tem disciplina para manter os padrões existentes, ainda que não sejam bons padrões, o WCM ele tem uma certa velocidade de obtenção de recursos, né? E você vê a disciplina como uma dificuldade? Uma grande dificuldade no Brasil, na América Latina em geral, né? A disciplina, você diz, da gestão da produção, da alta administração? Em geral, das lideranças, das operações, né? Na verdade, é o que todo mundo tentou aprender com os japoneses na década de 60, 70, né? Uma vez que eu tenho um padrão, ele é base da melhoria. Se eu não tenho padrão, já começa aí um problema, né? Mas na nossa realidade, se eu tenho um padrão, nasce um segundo problema, que é as pessoas seguirem o padrão, né? As lideranças, dentro de um trabalho de gestão, garantirem que os padrões são executados, são seguidos, que as especificações são seguidas. Então aí começa um grande problema que o WCM culturalmente, né, ele começa a atacar isso através da formação desses especialistas, da criação de rotinas, de gestão, de auditorias, né? E com isso ocorre o que nós chamamos aí de transformação cultural, que leva aí de 5 a 10 anos, depende da organização, né? Por isso que alguns programas, existe um sistema de premiação, o JPM, né, um instituto japonês que premia aí as fábricas, as unidades de Fabris que trabalham com TPM. Ele tem o programa de certificação nos níveis. O próprio Nakajima, né? 70 e pouco aí, né? 68, se não me engano. Mas ele traz premiações com níveis e a curva de premiação, ela leva aí de 2 a 5 anos para cada nível, né? Numa das minhas experiências aí, a gente conseguiu fazer os 5 níveis, na verdade 4 níveis de premiação em 10 anos. Então dá uma média aí de 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. Mas muita coisa melhorou na caminhada, sim. Muita coisa melhorou nesse tempo. Como eu falei, a gente atingiu em menos de 10 anos 85% de eficiência na máquina gargalo, 0 acidentes, 95%, 97% de taxa de qualidade, né, com 2 ou 3% de refúgio ou retrabalho. Então são índices que acabam vindo nessa curva de aprendizado, né? E coloca a fábrica competitiva com qualquer coisa na China, você falou, tem o mesmo baseline. Mesmo baseline, padrões mundiais, né? Então esse produto ele pode ser vendido para qualquer mercado, do menos ao mais exigente, né? Com esses níveis de eficiência, né? e de qualidade. Mas depois que você chega lá, vem uma nova fase de dificuldade, que é manter esses novos padrões, né? Então, um erro no início do processo, ele custa R$1.000. Um erro no final desse processo pode custar 10 mil, porque você tem todo o mesmo erro, né? Você tem todo um emparelhamento para gerenciá-lo, né? Os teus custos de produção. Então, essa curva é exponencial do impacto da cultura, né? Se a cultura ela não é criada, ela não sustenta esses benefícios, né? E aí, hoje em dia, o índice de tolerância a erros aí é cada vez menor, né? As possibilidades de diferentes fornecedores, a concorrência entre mercados, né? Então, as indústrias de alto nível não toleram mais erros grandes, né? Então, por isso que eu falo, o mesmo erro de 10 anos atrás, que tinha um custo total aí de uma taxa de 1.000, hoje pode custar 10 mil. Você pode perder o negócio, pode... Né? Muita coisa dá errado. Pode matar um produto. Né? Não, maravilha. Então, resumindo um pouco, né, essa daí das vantagens do WCM, acho que o Alessandro deixou bem claro, né, o WCM tem uma vantagem muito grande a primeira vantagem é já começar a pensar em excelência operacional. Ele já traz um framework, ele já traz toda uma coisa do caso mais complexo até o mais simples, né, que a gente pode reduzir bastante uma estrutura de WCM ao básico ali, que é atacar as perdas, né, e gerar essa eficiência operacional. Isso tem grandes vantagens nas empresas pequenas, além de outras vantagens que o Alessandro comentou, né? A melhoria dos indicadores, a competição de nível global, então a gente não se contentar de ser uma referência no país, ou não, vamos tentar bater lá fora, se o pessoal no Japão consegue, por que a gente não consegue, né?
Além de outras vantagens mais sutis, como a melhoria da gestão de especialistas, a necessidade de um alinhamento estratégico para você vir, então todo esse trabalho de bastidor também é bem interessante. Então, seguindo aqui a nossa conversa, né, perguntar para a Alessandra um pouquinho, né, do campo, né, para se trabalhar com WCM e da carreira, né, de se trabalhar com WCM. Como que é trabalhar hoje com WCM? Como é que foi? Como é que você está vendo a evolução disso? Né? Não só de WCM, mas do especialista, de um gestor ali em excelência operacional. Vou responder em dois aspectos. Primeiro, pelo aspecto pessoal, né, a satisfação no trabalho de você conseguir melhorar o seu trabalho, o produto, né, o resultado do seu trabalho diariamente, né, dentro da melhoria contínua, nessa visão de que hoje tem que ser melhor do que ontem e amanhã tem que ser melhor do que hoje, né? São poucos trabalhos que a gente tem oportunidade São disso, poucos trabalhos que você consegue empregar melhoria e mantendo padrões, o que é mais importante, né? Sem perder referências, especificações. Então, no aspecto pessoal, eu vejo a grande vantagem competitiva de organizações que trabalham com melhoria contínua é dar essa oportunidade para as pessoas fazer todo dia o seu melhor, né? Claro, tem o ônus, que é o que eu falei, tem o bônus, né, que é essa satisfação pessoal em poder melhorar o seu trabalho, fazer algo melhor todo dia, e tem o ônus também, que é cada dia você exige mais dos recursos das pessoas, né, entrega melhores resultados, tolerância a perdas cada vez reduz mais, né, então também tudo né, todo bônus carrega um ônus aí, né. Mas pelo aspecto pessoal, assim, eu hoje não consigo mais me enxergar trabalhando em organizações que não têm uma mínima visão de excelência operacional, de melhoria contínua. Eu não consigo mais, eu acho que eu não me encaixo mais em organizações que não tenham essa visão, essa pegada. É muito difícil e eu vejo as novas gerações aí com criatividade, né, como as gerações têm sido formadas, já nascem com o iPad na mão, hoje uma criança aí, né. Eu não consigo mais ver eles trabalhando sem tecnologia, sem oportunidade de resolver os problemas, né, a maioria das pessoas e das novas gerações não querem mais trabalhar nos trabalhos que nós nos dispusemos a fazer no início da nossa carreira, né, trabalhos básicos, ergonomicamente não tão adequados, esforço físico, então isso são perdas que o WCM acaba atacando e gerando um ambiente de trabalho mais saudável, né, melhor, mais harmonioso. É bom ser um agente de mudança. E você participar disso ativamente, né? Não esperando alguém trazer uma solução, mas tendo a oportunidade de dar sugestões. Né, o WCM requer um programa de sugestões formais sendo gerenciado, né? E você tendo essa oportunidade de influenciar no seu dia a dia, né, no resultado do seu trabalho. E como é que você vê, assim, do cara que está ingressando como especialista, o que você acha que é importante, né, na postura profissional ou no conhecimento hard mesmo? Assim? Aí eu já partiria para o segundo ponto, né, além desse questão pessoal, de satisfação pessoal no trabalho, a questão da carreira, né, suporte para a carreira, né. As organizações onde eu trabalhei, tenho trabalhado, participar de um pilar, por exemplo, de um time, de um Kaizen, era quase que um benefício para o funcionário, né? Pela exposição, pelo ganho de conhecimento, né? Tanto técnico acerca do problema, quanto metodológico, né? Uma vez que você aprende a resolver problemas, você leva isso para a sua vida, né? E um problema, o mesmo método pode ser aplicado para diferentes problemas, né? Então, nesse sentido, assim... Você tem resiliência para resolver. Claro. Não queira abandonar, parando o tempo. Exato. Mas essa questão algumas pessoas hoje, elas nas organizações onde eu tenho trabalhado, elas buscam os gerentes, os líderes para estarem envolvidas dentro dos pilares, dentro dos Kaizen, dos projetos, né? E quem se esconde, quem não busca participar disso, fica parado no tempo, né? Como um simples e mero operador de um sistema, analista de um dado. E quem consegue participar diretamente disso, da forma mais simples possível, seja executando uma rotina básica no chão de fábrica, fazendo um checklist de inspeção, ou participando de um projeto mesmo, que vai usar uma metodologia simples ou avançada de solução do problema, acaba se desenvolvendo, né? Eu, no bloco anterior, aí, compartilhei a minha trajetória de operador, a especialista, a supervisor, a gestor, né? Hoje eu me considero um especialista em diferentes ferramentas por ter me exposto a esse método, a essa vivência aí da melhoria contínua, né? Então, a sua pergunta aí sobre benefícios para os entrantes no mercado aí é mergulhar de cabeça na solução de problema, não ter
medo, receio da responsabilidade de resolver problema, fazer uso do método, né? Porque resolver problema você pode resolver de diferentes maneiras. Os métodos, as metodologias, elas te ajudam a fazer da maneira correta, fazendo as amarrações, que para mim é uma das grandes benefícios, né, das ferramentas de melhoria contínua, do WCM, é fazer as amarrações, né? De nada adianta eu resolver um problema hoje que amanhã volte a acontecer, né? Na verdade, é um segundo problema, né? Não ter eficiência, mas não ter eficácia na solução daquele problema. E aí o WCM, as metodologias que estão contidas aí no WCM, elas fazem essas amarrações, criando as rotinas de manutenção daquelas condições, os métodos para serem seguidos, né? As especificações que são aprimoradas. Então, quando você busca conhecimento, né? As pessoas que estão entrando no mercado aí, buscam conhecimento aí tem vários materiais gratuitos hoje, vocês oferecem muito material gratuito na FM, né? No YouTube tem muita coisa, busque o máximo de informação que você conseguir dentro da sua empresa, né? Vai ter informações internas lá que são importantes, mas nada compensa ou nada extrapola essa questão de aplicação prática no chão de fábrica, né? E como é que foi para você a transição de especialista lá para gerente, depois gerente de uma área corporativa? Como é que foi isso? Como é que você vê isso acontecendo, se tivesse que deixar recado, né, para alguém que está assumindo uma área de melhoria? Foi, assim, para mim, muito prazeroso, né, olhar para trás aí, talvez Sinal que você foi um bom especialista. Em 10, 12 anos, né, sair de um nível operacional, analítico ali, para um nível intermediário de especialista e depois para um nível gerencial, uma carreira aí de 10 para 12 anos, é prazeroso, né, tiveram várias condições que geraram esse movimento, mas, assim, o readiness, né? Você estar pronto quando surge a oportunidade, para mim, é fator determinante, né? Oportunidades tem todos os dias, algumas empresas mais, outras menos, mas quem está pronto para elas, pega, né? Quem não está, quem entra no muro de lamentação, na vitimismo... Mesmo quando não está pronto, você tem que vender bastante ideia. Tem, claro, estar envolvido, comprometido com a estratégia, com os resultados. Você teve que vender para os seus superiores essa ideia várias vezes, né? Muito. Assim, nem sempre você consegue conciliar a estratégia com o dia a dia, né? Eu costumo dizer que a rotina come a estratégia no café da manhã, né? Então, aí ter toda uma estratégia definida, bonitinha, metodologia a ser seguida e os problemas das últimas 24 horas, às vezes, acabam matando tudo aquilo, né? Se você não tiver disciplina, convicção de que tem que parar e fazer o que é certo, tem que parar e fazer o que é certo. Ah, mas tem que entregar. Mas se eu não parar agora, eu não entrego a especificação. Então, sangue frio, né? Esse sangue frio, essa convicção de que tem que fazer a coisa certa. Isso é uma das coisas que muita gente pergunta, né? Tipo, e aí, o que eu faço? Eu vou levando, atropelando no avalanche ou para a bola agora? Depende muito da organização, né? Tem organizações que o super-herói é mais reconhecido do que o cara que faz as coisas da maneira correta, né? A gente costuma brincar no chão de fábrica, né? Tem dias que você tem que vestir a cueca vermelha por cima da calça, se botar o super-homem e resolver os problemas, matar um leão por dia, né? E isso é necessário muitas vezes, né? O famigerado firefighting, né? Combate, apagar incêndios. O que você não pode é fazer só isso, né? Tem que ter o olho lá onde você quer chegar. E aí o WCM, as metodologias aí de solução de problema, de melhoria contínua e excelência operacional, elas trazem esse segundo ponto de vista, né? O quanto desse apagar incêndio ele é necessário hoje e precisa ser bem feito, mas não pode ser aquele o meio de trabalho das empresas, né? E hoje muitas empresas, infelizmente, se contentam com isso, é a única forma que elas sabem, né, aprenderam a trabalhar, e os líderes que estão nas cadeiras de tomar decisão, eles cresceram, né, assim, e são esses que hoje a gente trabalha, né, com as consultorias, com os programas de melhoria aí para mudar a mentalidade, porque isso começa na gestão, né. E você vê um movimento bom, assim, no Brasil, de mudar a cabeça da gestão? Vejo, muito legal, essa visão, essa necessidade do padrão global, né? Ninguém mais se contenta em ser considerado produto brasileiro de segunda linha, né? A China passou por isso, eu acho que eu mencionei no primeiro bloco, né? A China passou por isso, né? Muitos anos empurrou o produto no mercado já
tipo, compre um, leve dois, porque o primeiro vai dar problema, então o segundo está ali para substituir, né? E ninguém mais está disposto a isso hoje, né? Ainda tem, né, a estratégia de baixo custo, né? Muita gente procura cada vez menos, né? Se você pode pagar um pouco a mais para ter garantia, a maioria das organizações pagam, né? Mas por que o baixo custo aqui não consegue ser baixo custo comparado com outros lugares? Não. Isso acaba quebrando o cara que tem uma mentalidade mais travada. É bom, né? Tá mais fácil de convencer. Tá mais fácil de convencer, claro. Por isso muitas empresas têm embarcado, né? WCM, Lean, TPM, qualquer que seja a estratégia de melhoria contínua, né? Muitas empresas têm embarcado nessa, não é mais nem por um desejo de fazer algo diferente, é por uma necessidade de se manter ativo em níveis de excelência, né? De ter um diferencial no mercado, ter um produto de nível, né, padrão mundial, processos otimizados, né? Não dá mais para ter essa visão que a gente ainda tem na empresa pública, né? De cabide de emprego, de um monte de gente, de ineficiência, de altos tempos de resposta. Ninguém mais sobrevive no mercado assim, né? Espera-se que o serviço público também mude, né? Já está mudando. Tá mudando. Tá certo. Então, resumindo um pouquinho, né, o que a Alessandro falou, uma conversa legal sobre carreira. É bem gratificante, né? Ele enxerga essa carreira como melhoria contínua, bem legal, por causa que não é uma carreira que você vai ficar estagnado fazendo sempre a mesma coisa. Às vezes a gente tem que matar um leão por dia, às vezes a gente tem que parar a bola e pensar lá na frente, né? Mas acho que o grande segredo para crescer, seja como especialista, ou seja, conduzindo uma área, é disciplina, né? Para seguir onde que eu vou chegar lá, né? Eu não vou entrar, né, na briga e me perder. Até o Virgílio conta uma história engraçada sobre isso que me lembrou agora. Ele fala que é que nem você vai entrar num pântano e daí pra você chegar no ponto onde você quer chegar, você tem que passar por um pântano. Daí você entra no pântano, tem um monte de jacaré querendo te morder. Daí pra você chegar onde você quer, você tem que brigar com o jacaré. Daí chega uma hora que você tá brigando com o jacaré, caçando o jacaré pra brigar, que você esqueceu onde você quer chegar. Onde tá indo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que evitar, né? Esse tipo de distração. E é o que a gente falou da questão estratégica, né? Se eu não tenho uma estratégia, não sei onde eu quero chegar, não tenho uma visão, qualquer lugar está certo, né? O famosa frase do gato da Alice nos Países Maravilhosos. A gente falou sobre vender ideia, né? Então, vender ideia para o meu chefe, vender ideia para o meu superior, vender ideia do dono da empresa. Como é que você vê essa venda da ideia, que eu sei que você já fez isso de ponta cabeça, de pintado, de verde e amarelo 500 mil vezes, né? Como é que você vê, assim, vender ideia, aqui que ajuda a gente a vender essa ideia de melhoria contínua, ciência pessoal, né, do WCM? Nada melhor do que o resultado, né? O resultado que é obtido com a aplicação de um método, de uma metodologia de solução de problema, ou de uma rotina de inspeção, qualquer que seja a rotina de manutenção e que dá um resultado, é o melhor trazer melhor um resultado forma. rápido, né? E conseguir mostrar isso, né, com números, com fatos, com dados. Acho que esse é um detalhe aí. Precisa ter fatos e dados para a gente poder justificar isso, até para poder depois checar se aquilo foi realmente verdadeiro, conseguir confrontar os dados, conseguir definir como manter aquele resultado, né? Porque, como eu falei, ainda o super-herói ele é valorizado nas organizações, né? Mas pouca gente lembra daquele cara que cumpre a rotina e faz tudo certo e não tem perdas, né? Então também tem essa dificuldade de você conseguir vender o resultado de fazer a coisa certa e não ter necessidade de fazer um Kaizen para melhorar algo, porque eu já faço certo e consigo ter o resultado esperado, né? Então, isso, inclusive, é um dos grandes dilemas aí da melhoria contínua, né? A parte sexy do processo é resolver problema. Gostoso, né? Quem evita problemas nem sempre é tão valorizado, né? Foi um dos nossos grandes desafios com o controle estatístico de processo, né? Sim. Fazer o que é certo, atender as especificações, definir as especificações de processo, e tudo isso precisa ser colocado num contexto de que aquilo é necessário, né? Para que eu não tenha um Kaizen futuro, ou não tenha necessidade de um Kaizen. Mas, de novo, né, voltando para o resultado e para o método de conseguir o resultado, para mim é a venda do negócio, né? Claro, isso muda de nível para nível, né? Você contou um pouquinho da minha trajetória aí, né? Quando você está num nível operacional, numa unidade de fabricação, numa fábrica ou numa unidade de serviço,
tem uma maneira, tem um público, né? Um gerente industrial para quem você vai vender, né? E vai muito da personalidade dele também, como você vende. Quando você está numa estrutura mais corporativa, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, aí muda totalmente. Aí se não tiver uma conexão estratégica, um propósito maior, já não adianta ter só o resultado, né? Porque o resultado, de novo, você consegue ele de diferentes formas, né? Inclusive os resultados melancia que você mencionou um pouco antes, né? Então, dependendo do nível que você tiver na organização, aí você tem que adequar a venda ao público que vai comprar, né, a ideia aí, né? Você acha mais difícil vender na base ou vender mais para cima? Eu acho mais difícil vender na base. É? Por que você acha isso? Porque na base todo dia tem arroz com feijão, né? Então todo dia você tem que fazer a mesma coisa, mostrar o mesmo resultado, com pessoas diferentes, né? Em níveis corporativos, às vezes uma boa ideia, bem apresentada, ela passa, né? Eu acho que o pessoal segura mais a onda, certo? Segura mais a onda, você conecta com questões mais qualitativas, menos quantitativas, né? Com a questão estratégica, né? Tem a parte difícil, né, da venda em níveis mais estratégicos, que é a conexão com a estratégia, né? A conexão, a visão de longo prazo e tal. Mesmo porque você tem que entender a estratégia. Né? Mas ela é muito mais metafórica, né? Assim, eu lembro de um case numa grande organização, numa das minhas experiências nesses níveis corporativos, tentando vender o SPC, que depois virou um projeto comum nosso, né? E o exemplo que eu usei foi com diretores, VPs, né? E tinha um certo investimento necessário para fazer primeiro a solução de software que ia gerenciar, né, os controles de processo, segundo o hardware, né, necessário para conseguir capturar os dados, né, em tempo real, né? Toda a instrumentação. Só para contextualizar, né, quem está vendo a entrevista, esse projeto do SPC, a ideia era ter um sistema que monitorasse características de máquinas, né, numa instalação Fabril, por exemplo. Eu vou medir a minha máquina, eu sei que para ela não gerar um defeito, né, ou não gerar uma quebra, ela precisa estar trabalhando com a temperatura estável. Então, media essa temperatura e via quando ela saía do que era normal dela, né, estatisticamente controlado, ela tinha um estouro ali, né? Então, a temperatura na máquina tal tá diferente do que sempre foi. Isso é um sinal que ela vai ou começar a dar problema, ou quebrar, ou gerar um defeito, ou esse problema pode se agravar. Então, estabiliza-se a produção, estabiliza-se as condições da máquina, volta para a produção básica, antes de acontecer algum problema, né? Então, esse sistema conseguiria pegar. E esse projeto era uma coisa realmente linda, né? Eu tinha vontade de chorar, de tão bonito, né? Do ponto de vista de excelência operacional, é o concurso, né? Que você conseguia ver todas as máquinas no mundo inteiro ali, o quanto que estava a temperatura, a vibração, tensão, não sei o que, tudo lá, se estava ou não estava dentro de controle estatístico. A gente já comentou essa ideia em alguns cursos, né, o próprio curso de controle estatístico, mas voltando, né, desculpe, só estava falando como vender essa ideia. Até desculpe eu mudar o assunto, porque partindo da base que o World Class é uma ferramenta de gestão avançada, o SPC é um fundamento, né, que está contido ali, né, por isso que eu mudei. Sim. Mas o exemplo que eu queria dar era exatamente esse, de tentar vender a necessidade para níveis de excelência operacional, né, num nível de diretoria e vice-presidência, de que o SPC era um fundamento necessário para uma organização que tinha World Class, ou que trabalhava com World Class, eu usei um exemplo dos mais simples possíveis. Usei o exemplo do tempo de deslocamento da casa para o trabalho com os gerentes e vice-presidentes e diretores que estavam na reunião. Legal. Porque eu estava buscando um investimento e uma aprovação de uma estratégia de 5 anos. Né? E aí o exemplo que eu usei, fiz lá uma enquete, né? Quem vem de carro, quem vem de bicicleta? Era um país nórdico, né? E vale dizer que tudo isso foi encabeçado, né? Por Alessandro da equipe daqui, né? Por parte da equipe daqui que levou, né, globalmente. Então, eu estava num país no norte da Europa, com uma instabilidade enorme, né? E aí fiz uma enquete. Quem ia de carro, quem ia de bicicleta, quem ia de moto, que ninguém tinha, né, na época. Mas quem usava transporte público, que lá funciona muito bem. E aí, uma enquete lá, e quanto tempo levava cada um, e aí começou as variações, né? Um dia que eu ia de bicicleta, eu levava 10 minutos, o dia que eu ia de carro, eu levava 15, o dia que eu ia de transporte público, 30, e aí qual foi o segredo ali, né? Independente da tua especificação, do teu meio de transporte, tinha um tempo padrão e tinha condições que te faziam alterar aquele tempo acima ou abaixo da média. E essas condições não eram gerenciadas por você, porque elas eram independentes da tua vontade. Aleatórias.
E aí a conclusão do raciocínio, da dinâmica que eu usei lá, da metáfora que eu usei foi, pode deixar o ônibus de lado, o transporte público, o trem, o carro e vem de bicicleta, porque a bicicleta, todas essas condições em torno da tua meta, a bicicleta você gerencia melhor ela, né? Então lá tinha ciclovias, então não tinha tanto problema com tráfego, com neve, com chuva, com sol, era mais ou menos o mesmo trajeto, na mesma velocidade sempre, né? E aí os diretores, vice-presidentes se interessaram pelo assunto, porque ninguém usava bicicleta, né? Apesar de ser um país que incentiva muito o ciclismo, né? Nenhum deles usava bicicleta. E aí eles falaram, cara, é mesmo, tem dia que eu levo 1 hora, tem dia que eu levo meia hora, se eu vim de bicicleta pode ser meia hora sempre, então ganhei meia hora para dormir, ou para ler, ou para fazer qualquer coisa no meu dia, né? Então eu usei esse exemplo para quê? Para mostrar que a mesma especificação, a mesma embalagem, o mesmo processo, em diferentes países estava sendo fabricado de maneiras diferentes, e isso gerava especificações diferentes, uma variação de processo para o cliente diferente, variação de produto, né, para o cliente diferente. E que não era gerenciado. E que não era gerenciado por ninguém, não era visto, né, estava escondido. Né? Então, por isso que eu falei, vender nesses níveis estratégicos, às vezes, é muito mais metafórico e qualitativo do que especificamente resultado. Eles são pessoas, né? Apesar que a pergunta no final é sempre a mesma. Tá bom, eu vou investir 1 milhão, quanto eu ganho com isso? Qual é o payback? Né? Em quanto tempo eu pago o investimento? E aí trouxe toda aqueles números que vocês conheceram dentro do projeto e que em menos de 1 ano um projeto global estava pago em menos de 1 ano, né? E aí do segundo ano para frente só dividendos entrando do acionista, né? Não, maravilha, foi uma excelente estratégia, né? E na base, como é que você vê a venda na base? Na base você precisa conectar com a disciplina, né? Um operador, um analista, um executor de um trabalho, né, sem menosprezar, né, a função, mas ele não está tão preocupado com a visão, com a estratégia global. Inclusive, dependendo como for explicado a visão, a estratégia maior, pode até ser um impedimento para o operador fazer o que é certo, porque eu não vou ganhar nada com isso, quem vai ganhar é o acionista. Milhões e eu vou ficar aqui no mesmo jeito. Então, é uma dificuldade. Eu já tive exemplos maus exemplos, né, exemplos ruins, a gente tentar vender uma melhoria que era necessária, mas que ia mudar o trabalho das pessoas, que ia acarretar em mais esforço ou gerar menos tempo para as pessoas terem disponível, né, e gerar mais trabalho. A gente tentou vender falando assim, cada dia a gente economiza um carro popular. Se a gente fizer isso, né, daqui para frente. Carro, daí essa é a pergunta, tá aí. E quantos carros populares nós vamos sortear por ano? Então, né, para que a gente também tenha esse benefício. Então eu vivenciei esse tipo de erro, né, eu participei desse tipo de erro, de tentar vender a ideia da forma errada no chão de fábrica, e isso me trouxe vários aprendizados, né. Para mim a forma é a disciplina, a necessidade do produto, do processo, e se a pessoa não se conecta, não tem muito jeito. Aí é processo de auditoria, processo de checagem, né, retrabalho, que você acaba tendo necessário na nossa cultura, né. A gente já falou no bloco anterior, né, a questão da disciplina no Brasil não é das melhores, né, de fazer sempre da mesma forma, de seguir sempre os métodos, padrões, né. Outras culturas têm menos necessidade de criar sistemas, né, de auditorias, de checagem, duplo check aí para garantir isso. Na nossa cultura é necessário, né. E aí, dentro dessa transformação cultural que se ganha com a aplicação das metodologias, né, 2 a 5 anos ali, você traz você acultura as pessoas para esse novo nível, né. É assim com segurança, para ter 0 acidente, é assim com qualidade, para ter 0 defeito, e tem que ser assim com eficiência, para ter melhores disponibilidades de equipamento, melhores performances de equipamento, né? Esse é o que torna o WCM, as ferramentas de gestão e estratégica, lindas, né? Quando você consegue aculturar as pessoas e fazê-las dar o melhor delas todo dia, né? Hoje, nas empresas que eu trabalhei, numa delas, das mais fortes que eu trabalhei, uma pessoa que entra desaculturada, né, ou vem de um outro negócio, vem de um negócio mais simples, ou de um setor de serviço, comércio e tal, e entra ali na indústria, ela peleja para chegar no nível... E investe bastante, né? Eu vejo, assim, as empresas grandes investem bastante na aculturação da pessoa, né? É necessário, na transformação cultural, então, explicar o que é empresa, não sei o quê. Às vezes até parece meio lavagem cerebral, mas é importante para ter o alinhamento, né? Necessário. Numa empresa de padrão mundial que está com eficiências aí acima de 90%,
índices de qualidade de 98, 99. Eu diria que eu acho que eu não conheço uma que tem bons resultados que não fazem isso. Não é necessário, né? Um erro por uma desatenção, por uma falta de compromisso, por uma inexperiência, qualquer que seja ali, ou falta de vontade de fazer o que é certo, pode colocar um produto em xeque, um processo em xeque, né, um fornecimento de um projeto em xeque, né? E aí isso pode ser muito prejudicial para o negócio, né? E quanto mais, de novo, né, quanto mais você avança nessa cultura e nesses resultados, maior fica esse peso da necessidade de você ter esses sistemas de educação, de aculturamento, né, de inspeção, de checagem, de garantias dos sistemas de gestão, né? Não, perfeito. Então, nesse bloco a gente comentou um pouquinho, né, sobre como vender a ideia. O Alessandro comentou aqui com a gente, né, da diferença que é você vender a ideia, né, na base da organização e vender a ideia no nível mais estratégico, né? E deu algumas dicas aí de como fazer com cada uma. Depois que já vendeu a ideia, o que a gente faz, né? Como que a gente conduz uma implementação, né? Quais são o passo a passo para a gente implementar o WCM, implementar uma estrutura assim dentro de uma empresa? Já fez bastante isso, consultor, gerente, enfim. Acho que essa é uma questão que eu vivenciei pouco no início da minha carreira, né? Por estar numa unidade de fabricação. Mas entendi, com o passar dos anos, de hoje, trabalhando com consultoria nessa área, eu entendo o processo da seguinte forma. Você precisa ter uma clareza, ou a organização precisa ter uma clareza de como vai estruturar o apoio para as unidades fabris que vão implementar, né, o WCM, nós estamos falando de WCM, né? Então, se eu vou ter especialistas corporativos, se eu vou contar com uma consultoria, que é uma boa maneira de começar, e formar os especialistas com o tempo, né? Se eu vou criar uma estrutura corporativa para gerenciar a aplicação, quantas plantas ou quantos sites, quantas unidades de produção eu vou tocar em paralelo, né? Se eu vou iniciar com uma planta piloto ou escolher uma planta e dentro dela uma unidade piloto, uma máquina, uma área piloto. Isso é interessante. Como é que a gente geralmente escolhe isso? Como é que vocês escolhem? Você faz medição de OE, medição de... Normalmente você tem que partir de uma base de dados, né? Ou da contribuição para o custo, ou da contribuição para o volume de fábrica, né? Considerar o gargalo. O meu modelo mental é sempre de partir pro fight direto no gargalo, né? Na máquina que limita o fluxo de produção. E aí você já precisa conhecer o gargalo, né? Existem modelos mentais, né, na administração das organizações com as quais eu tenho trabalhado, que falam de começar numa máquina menos impactante, não no gargalo, que você tem disponibilidade de parar, de fazer ajustes, né, de errar, mais fácil, né, onde você tem quase que um custo-benefício ali entre ter pouco resultado no início, durante a fase modelo, né, a fase piloto, o início da implementação, mas ter um aprendizado que possa ser aplicado nas outras áreas, inclusive na área modelo, né? Eu, particularmente, já gosto de iniciar por onde é mais difícil, porque aí você aprende aonde realmente você vai precisar de resultado, e aí todo o esforço da organização na fase de piloto, na fase de modelo, ela é voltada para já ter o melhor resultado desde o início, né? E como eu falei no bloco anterior, o resultado é uma das melhores maneiras de vender o benefício do programa, né? Mas eu tenho trabalhado já nos últimos anos aí com modelos que não começam pelo gargalo, define uma máquina piloto, uma área piloto, onde você tenha mais possibilidade de parar, fazer as manutenções necessárias, fazer os ajustes, fazer os treinamentos, tirar o público operacional da máquina para poder treiná-los, né? Seria um treinamento mais para a galera da base. Porque normalmente o WCM, né, ele é formado basicamente ali pelos pilares de base do TPM, né, manutenção autônoma. Gerente, essas coisas, os treinamentos, ou é uma etapa anterior? Na minha ótica, devem ser os primeiros a receberem o primeiro choque cultural, né, a primeira dose de treinamento tem que ser no nível gerencial, né? O corpo gerencial, os líderes, porque são eles que vão depois, no dia a dia, reforçar a mensagem de que é sério, de que a excelência operacional é a nossa visão, é onde a gente vai chegar, de que as rotinas que vão surgir vão ser apoiadas pela gerência, né, pela liderança. É muito difícil. Em alguns programas que eu vi, eu não vivenciei na prática, mas eu vi parceiros, fornecedores, alguns colegas
sofrendo, né, com implementações, porque começaram pela base, tinham uma estratégia corporativa muito forte e foram direto para a base, onde as coisas devem acontecer, sem um link muito estruturado na gestão, e aí o sanduíche não fecha, né? Fica pão com pão, né? sem hambúrguer no meio, né? Então, acho que, para mim, a liderança, né, o desenvolvimento da liderança, no mínimo da visão de onde se quer chegar, qual é a responsabilidade deles em relação a apoiar a estratégia, a reforçar os conceitos, né, no dia a dia. E aí, na hora de formar os times, né, para a implementação, os pilares, os primeiros grupos, os primeiros projetos Kaizen, é fazer o mix entre operação e liderança também, porque você vai precisar que a liderança tenha conhecimento, né, para dar suporte a todas as atividades da implementação, né. De maneira geral, definir essa estratégia, como ela vai acontecer, a área, né? Se a gestão do conhecimento vai ser feita local, nas unidades de implementação, nas fábricas ou serviço, ou se vai ter uma estrutura corporativa para dar suporte, e como vai ser qual é o combinado inicial ali, né? Tá. Se vai ter auditoria, se vai ser só treinamentos, se isso vai estar amarrado com algum score de avanço da implementação, né? Hoje, as metodologias mais recentes aí tem os score, níveis, né? Bronze, prata, ouro, e aí, para fazer a mudança de fase bronze, prata, ouro, tem uma pontuação que vem de uma auditoria feita por alguém do corporativo, ou por um instituto como o JPM, ou por uma consultoria que tenha esse modelo, né, de calibração, de ajuste, né? Então, isso precisa ser definido no início, né? Começar sem ter isso desenhado pode comprometer o resultado da implementação, né? E até a continuidade, né? A continuidade. Porque é fácil dar resultado na base, mas o duro é mantê-los, né? E quando, né, à medida que você replica, expande o resultado para outras áreas, saindo da área modelo, da máquina modelo, da fábrica modelo, você vai precisando cada vez mais das áreas de apoio, né? RH, comercial, logística, supply chain. Então, se você não tem essa estratégia já mapeada de expansão do WCM, de como as áreas vão ser envolvidas, em que momento eles vão ser envolvidos, você não começa a se antecipar, né? Por exemplo, na fase de modelagem, você já precisa ter pessoas aqui participando do piloto, do modelo, que depois vão ser responsáveis por te ajudar a replicar lá na frente, né? A expandir. Se você não tem essa visão, você não inclui, você foca só no público direto, no público-alvo mais imediato que vai ser afetado, né? Sim. Ou que vai gerenciar, vai participar diretamente. A liderança também, né? Você precisa trabalhar a liderança das áreas de suporte. Eles precisam não estar alinhados, porque tem coisa que você vai ter que fazer mudança de RH, né? Muito. Se não tem o aval do GM de RH. Impacto direto na descrição de cargo das pessoas, porque muda as atividades, né? Então, tem implicações que podem favorecer ou desfavorecer a implementação, a velocidade da implementação, a qualidade da implementação e, por consequência, os resultados que poderiam vir com a implementação, né? Uma vez fechada a área modelo ali, que geralmente você trabalha para gerar esses resultados? Normalmente você precisa, de novo, né, a gente falou no bloco anterior, mas vender esses resultados, comunicá-los, porque a venda, a comunicação dos resultados, ela gera engajamento ou cria demanda nas áreas exteriores, né, nas áreas que ainda não participaram da fase modelo de piloto, das outras fábricas, qualquer que seja. Eu né? digo, efetivamente no piloto, o que é trabalhado? Objetivamente, assim. A aplicação de todos os pilares, de todas as metodologias naquela área limitada, né? Seja uma máquina, seja uma área, seja uma parte da organização ou seja uma fábrica. Eu já participei de diferentes implementações onde o modelo foi desde uma fábrica até uma máquina, né? Dentro de uma fábrica. E aí você aplica todos os pilares geram projetos de melhoria voltados para aquela área modelo, ou seja, você tem um mundo limitado ali, onde você aplica tudo de melhor, atinge níveis de excelência em curto espaço de tempo, né? Todo mundo está olhando para aquela área modelo, você tem o apoio de todas as áreas para fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem naquela área limitada, e isso cria uma demanda ali, cria resultados, né? E cria o que eu chamo de inveja branca, né? Todo mundo quer ter o mesmo apoio, o mesmo suporte, o mesmo investimento, a mesma visibilidade, né? Porque aí tem que fazer reconhecimento, tem que fazer recompensa dos benefícios. Né? De melhoria. Sim, sim. Aí você cria um ambiente na fábrica ou na unidade de negócio, de serviço, que todo mundo quer
chegar naquele lugar, né, naquele nível. Eu quero fazer manutenção autônoma, porque os caras lá estão hoje bem mais tranquilos, a máquina deles quebra menos. Eu quero ter projetos de melhoria aqui, melhorias focadas, porque o cara resolveu lá os problemas que afetavam a produção, a qualidade dele. Eu quero ter zero acidente, meus colegas, eu estou me machucando aqui, aquela área lá, modelo, já não está zero acidentes, né? O desafio, né, da modelagem, da fase piloto, é você reduzir o tempo, né? Eu não posso ficar ali 1, 2, 3 anos aprendendo, porque você cria ilhas ali, né, de diferentes performances, diferentes níveis de excelência, e isso pode ser um problema, inclusive, né? Então, a modelagem é a mais curta possível, simplesmente para dar aquele, a gente chama de kick-off, né, o início, o chute inicial ali para fazer a largada. E quanto mais rápido você conseguir experimentar no modelo e replicar, expandir para as áreas, né, para as outras áreas, outras máquinas, melhor, né? Você acha que é vital a empresa ter um recurso dedicado exclusivamente para esse tipo de implementação? No início, sim. No início, com certeza, né? Até criar massa crítica, criar cultura, criar especialidade, né? Os especialistas internos, né? Seja um recurso interno, seja uma consultoria, né? Hoje eu trabalho com consultoria, então eu acho que o benefício é similar, né? Tem custos diferentes, tem dinâmicas diferentes de trabalhar com uma consultoria ou com recurso interno, né? Mas eu acho muito necessário, eu acho quase que mandatório ter esse recurso adicional aí no início, fazendo os ajustes, trazendo experiência, conhecimento, né? Formatando, né? E formatando, alinhando os padrões que são globais. Aí os pilares são meio que globais, aí muda um pouquinho, né, de uma empresa para outra. Mas o conceito é o mesmo, sim, né? Claro. Agora, a realidade de uma usinagem é diferente de uma linha de produção automobilística, que é diferente de uma mineradora, que é diferente de uma padaria, de uma confeitaria, né? Então, o mesmo modelo serve para todas elas, todos esses negócios, para um hospital, qualquer que seja o ambiente, né? Aplicar aquilo na realidade, aí já não cabe ao consultor ou ao especialista corporativo, cabe ao chão de fábrica, né? O pessoal que executa o serviço ali em si, né? O processo, o produto. Não, legal. E como é que você vê? Quais são as maiores dificuldades, né, na implementação? Eu acho que é gerar o engajamento. Né? Gerar o engajamento com o que tem que ser feito, com a velocidade com o que tem que ser feito e a dualidade aí, né, a competição de recurso. Dificilmente hoje você vai encontrar um negócio onde as pessoas têm um tempo livre para fazer trabalho adicional. Então você tem que abdicar de algumas coisas para fazer o que é necessário dentro da melhoria contínua. Ou seja, para fazer uma reunião de pilar, para participar de um projeto, para rodar um Kaizen. E até mesmo, às vezes, os gestores não entendem isso, né? Que não o cara, entendem isso. Não quer disponibilizar o tempo, 1 minuto a mais. A gente teve esse problema muito grave quando a gente tinha implementação também de Leans, programas. Tem que ter uma reuniãozinha, aquelas de começo e final de turno, sabe? O cara pega, vai olhando o que aconteceu. Troca de turno, né? Troca de turno, né? Troca de turno. E tinha gente que, não vai parar 5 minutos. Mas o cara vai passar o dia inteiro, vai perder meia hora no dia seguinte com uma coisa que pode ter sido resolvida. Um operador, qualquer que seja, né, do negócio, mas desinformado é muito pior do que um cara fora da máquina para fazer um alinhamento e voltar depois informado, alinhado, né? Mas para mim é o grande desafio, assim, Murilo, é conseguir lidar com essa dualidade. As organizações que buscam um programa de melhoria, normalmente elas têm problemas, senão elas não precisavam fazer melhorias, né? Lógico. E aí esses problemas, eles acabam matando as oportunidades de melhoria, né? Então, você criar esse cenário, criar esse ambiente no qual as pessoas vão deixar de fazer alguma coisa que não seja o trivial, necessário, né? O feijão com arroz, para começar a fazer o que é certo, e essa curva ela tem que mudar, né? Eu tenho que parar de apagar fogo, apagar os incêndios para poder fazer melhoria. Como que eu paro de apagar fogo? Criando processos mais estáveis, confiáveis. Como que eu faço isso sem construir um sistema, sem que o pilar defina os processos de manutenção, os processos de melhoria, né? Crie robustez no processo, nas pessoas, para ter produtos mais confiáveis, né? Então essa curva ali, ela quanto mais rápido você sair desse nível de apagar incêndio para fazer melhoria, é melhor, né? Sim. Quanto maior o empenho da liderança, maior essa velocidade dessa curva, né, de transformação. Quanto maior o engajamento do chão de fábrica, mais rápido também, né? E por isso esse formato de começar com um modelo, com uma área modelo, uma área piloto, te ajuda nisso, né? Porque ali ninguém tem desculpa, né? Tá todo mundo, todos os olhares
voltados para aquela área, para aquela máquina. E anima mais as pessoas, né? Então, porque a gente trabalha mais em cima, o resultado vem mais certamente. Daí isso anima e a gente não pode desprezar, né, o fator psicológico. Exatamente. Eu já participei de implementações que não teve esse conceito da fase piloto. Na verdade, o piloto nasceu na fábrica toda, do início ao fim da fábrica, todo mundo partindo junto. E como é que foi? Um pouco mais difícil do modelo com o qual eu tenho trabalhado hoje, que é ter essa fase piloto, essa fase de modelagem, de aprendizado, mas a grande vantagem é que você já cria um sistema integrado desde o início, né? Você ter um modelo muito avançado e ter uma área que é fornecedor interno entregando o mesmo produto ruim de antes, não vai te ajudar muito, né? Você ter um cliente interno que não está puxando a tua produção, não adianta você ganhar eficiência aqui, vai parar lá na frente. E força a empresa a ver a parte corporativa também. Exato. Então, para mim, não tem certo e errado, tem o que é mais adequado ou menos adequado para o tipo de negócio, para o tamanho da organização, né? O fato de ter uma área modelo interno, uma área piloto interna é boa porque ela ganha velocidade, né? Então, o ponto que eu coloquei é só assim, esperar a máquina modelo, a área piloto terminar uma curva de aprendizado ou já começar em paralelo e dar foco nela. Aí são particularidades aí de cada negócio, de cada estratégia, né? Por isso que eu falei, antes de começar a fazer, definir bem claro essa estratégia, como vai ser feito. Dependendo como eu decidir fazer, vai impactar no número de recursos que eu vou precisar para começar, né? Quantidade de consultores, quantidade de especialistas internos, né? Isso pode mudar em função da estratégia que for adotada. Se eu vou começar numa área modelo, numa área piloto, talvez um especialista ali, um consultor, dê conta. Né? Se eu vou começar em várias áreas em paralelo, já não vai dar. Mais gente. Né? Tem algumas vezes que cria-se um comitê, né? Pega um comitê de especialista, treina esse comitê e vai usando esse comitê. Chegou a trabalhar com alguma coisa assim? Também é parte do conceito de implantação na minha ótica. Né? Você tem a máquina ou a área piloto, e o comitê de gestão, a gente chama de steering comitê executivo, é o comitê que gerencia a implementação. Normalmente esse comitê é formado por alguns gerentes, não por todos, não é toda a liderança. Pode ser também, já participei de implementações que toda a liderança era considerado comitê. E aí o desafio aqui é aculturar a liderança para cobrar as coisas certas, para incentivar as coisas certas na área modelo, na área de piloto, né? Então, são trabalhos que têm que nascer em paralelos. A criação desse comitê de gestão da implementação do WCM e a criação dessa área conceito, área modelo. Né? Às vezes eles criam até um comitê de especialistas mesmo. Então, aqueles engenheiros especialistas que vão trabalhar na área de modelo, fazer a manutenção autônoma, rodar. Aí, no meio do caminho, né, entre a área modelo, a área piloto e esse comitê executivo aqui, que a gente chama que gerencia a implementação, tem os pilares, né? Então, cada um vai sendo esses comitês acabam sendo os pilares que vão se tornar especialistas em diferentes áreas de atuação, né? Segurança, qualidade, melhoria específica. A gente não acabou não falando dos pilares ainda, mas os pilares, para mim, são esses comitês intermediários e depois você pode ter outros subcomitês. Por exemplo, se você tem uma área de manufatura que divide em 3 partes. Assim, uma área faz a impressão, outra área faz forma a caixa, outra área faz a expedição. Então você tem um subcomitê dentro dos pilares para a área de impressão, com os especialistas de impressão. Especificamente dos pilares, como é que você trabalha com os pilares? Os pilares não é uma abstração, né? Na prática, o que são os pilares? Eu acho que, de tudo, é o conceito mais difícil de vender no início, né? Porque ninguém entende, né? O pilar é um grupo de pessoas, o pilar é uma área, o que é um pilar? O pilar, na verdade, ele é um grupo de pessoas, um grupo multifuncional, não necessariamente, de preferência, não ligado ao core business da pessoa, né? A função do cara, por exemplo. De treinamento não vai ser um cara do RH. De preferência, não. Para começar bem, de preferência, não. Por quê? Porque se eu tenho processos de RH, de recursos humanos, de gestão de treinamentos, que estão dando o resultado que eu tenho hoje, que eu quero mudar, começar com as pessoas que estão ali vai tender a manter os padrões, os processos, procedimentos. Vai ter pouco desafio no início, né? Até as pessoas entenderem os conceitos. Mesma coisa a segurança. O pilar de segurança, de preferência, e não necessariamente tem que ser o engenheiro de segurança, ou líder de segurança da fábrica. O pilar de manufatura verde, não necessariamente o cara de ambiental. Meio ambiente, né? Eles precisam, como especialistas no tema, precisam estar envolvidos, engajados, comprometidos. Mas eles são recursos, não? Mas normalmente esses recursos atrapalham no início. Atrapalham no sentido de que se eu parto com o pensamento de zero, perda, tudo que eu faço hoje que está dando perda está errado.
né? E aí, algumas coisas boas que eu faço hoje, que são estratégias corporativas, não necessariamente precisam ser mantidas. Uhum. Se fosse para manter tudo como é hoje, não precisava começar um programa de melhoria contínua. E até, teoricamente, você acha que é boa, né? Você acha que o cara que está especializado ali, ele vai ter mais amor, né, que está sendo feito. Ou que a organização reconhece que nem é tão bom assim, mas é necessário manter, porque é um padrão corporativo. Então, até você conseguir ter resultado para mostrar que isso pode ser melhor, leva um tempo, né? Então, você forma esses pequenos grupos, define a área de atuação deles, né? A área de manutenção é o pilar de manutenção. Pilar de manutenção autônoma, pilar de melhoria específica, melhoria focada, pilar de segurança. Dá o conteúdo teórico para eles, né? Fornece o conteúdo, é meio que padrão hoje, né? Os roteiros, as metodologias, gera o conhecimento e gera a condição deles aprenderem. Acho que para mim esse é um dos grandes segredos aí, não só dar treinamento, mas gerar condição, criar acesso à informação, né? Sim. Seja por consultoria, práticas, seja né? por... Explicar o que é cada coisa. E aí esses pequenos grupos, eles passam a ser a gente chama de pilar, né? Eles passam a ser um organismo vivo, né? Que tem reuniões, tem tomada de decisão, tem resultados que vão ser atrelados ao método que eles vão estar aplicando, né? E aí a dificuldade aqui é considerar esse pilar como parte da estratégia. Por isso o comitê executivo aqui precisa estar alinhado com isso, né? Se eu tenho o objetivo de aumentar em 10% a minha eficiência para aumentar em 10% o volume lá de produto, quantos por cento o pilar de manutenção tem que contribuir? 5%. Então metade da minha estratégia de aumento de volume de produção depende do pilar de manutenção. Sim. Os outros 50% vem da onde? A melhoria específica tem que contribuir com 30%. Qualidade. Né, do programa. É o desdobramento da estratégia. Por isso a gente começou falando do WCM como visão estratégica, né? Se eu já tenho essa estratégia definida, essas necessidades mapeadas, agora eu só conecto elas com o pilar, ou com o dia a dia, né? Com as áreas de apoio e tal. E o pilar faz esse meio de campo. Se eu preciso aumentar em 5% a eficiência dentro do meu escopo aqui de manutenção planejada, quantos por cento eu consigo fazer isso através da redução de quebras de má performance de equipamentos, né? Quantos por cento eu consigo fazer isso reduzindo ou melhorando a minha eficiência dentro da manutenção planejada? Quantos por cento eu consigo fazer isso dando mais confiabilidade para o equipamento? E essa estratégia tem que vir do pilar, né? E para que o pilar consiga chegar nesse entendimento, tem um passo a passo, uma metodologia que vai levar ele a entender o cenário atual, entender o que é um padrão global, entender quais são os padrões aplicados atualmente, as lacunas entre as lacunas entre o padrão global e o padrão atual são o plano de trabalho e o método vai te levar à excelência. Né? Esse é o grande segredo. Acreditar nisso no início é difícil, né? Porque aí o gestor fica pensando, o cara está de novo na reunião do pilar lá e a máquina está parada. Esse conflito é muito forte no início, né? Por isso esse comitê executivo aqui precisa acreditar no negócio. Por isso o modelo, o piloto é uma área de menor, de um mundinho ali controlado, né, para você poder aplicar tudo isso. E quando você consegue essa sinergia das partes, né, o time lá de implementação na área piloto, o pilar no meio do caminho, o comitê executivo, todo mundo começa a enxergar o resultado disso, aí fica lindo, né? Aí vai embora, né? O negócio flui, né? E a maioria das organizações onde a gente tem trabalhado, isso acontece no prazo aí de 6 meses a 1 ano. Né? Dado a proporção dos negócios com os quais eu tenho trabalhado, com menos de 6 meses... Para já ter uma coisa funcionando ou para já ter resultado, para já ter transformação ali no dia a dia da máquina modelo, na máquina piloto. Né? Com menos do que isso, você consegue formar as pessoas, reorganizar as ideias, né? Começar a fazer pequenas transformações. Mas boa parte do trabalho também é alinhar com todo mundo, né? Tipo, você passa, sei lá, uma semana treinando, uma semana atuando, 3 semanas falando o que você está fazendo. Exatamente. Mas faz parte do trabalho. Né? E aí quando as organizações, né, têm áreas corporativas e tal, fica muito mais fácil, porque dessa pressão top-down vem mais forte. Né? Quando esse trabalho depende de uma consultoria, de um agente externo, fica um pouco mais difícil, né? Porque aí você não tem esse papel interno de fazer o cascateamento lá. Né? E quando você tem as duas coisas, uma estrutura corporativa apoiada metodologicamente, né, conceitualmente por uma consultoria, aí você tem o melhor resultado na minha ótica, né? Porque aí você tem o desejo, a necessidade estratégica aqui de sair daquele patamar para algo melhor e o conhecimento do como fazer isso, né? Aí você junta essas duas coisas e dá suporte necessário para o chão de fábrica, para
para a área piloto, para a fábrica piloto, conseguir entender o que tem que ser feito, né? E os prazos, e as metas, e os recursos que são necessários. Né? Legal. Então, gente, resumindo a questão da implementação, boa parte, né, do começo tem que ser definição, né, montar um comitê executivo e definir o que a gente vai chegar, né, alinhar a visão de onde que a gente vai chegar e convencer a liderança a embarcar nessa. Depois começam as atividades de fatos, né, geralmente a criação de grupos de trabalho, né, que o Alessandro comentou, os pilares, e depois selecionar uma área e aplicar as rotinas de trabalho naqueles pilares com templates ali para gerar melhoria. Pegar a melhoria e construir a melhoria em cima disso que a gente colocou, né, na área piloto, né, uma coisa bem... E construindo em cima, levar para a próxima área já melhor, já ir consolidando todo o arcabouço corporativo em cima. Bom, obrigado, Alessandro, pela essa linda conversa que a gente teve sobre o WCM e compartilhar um pouco da sua experiência. Foi um prazer. É sempre bom ter você aqui. Teve, inclusive, um convite para a gente falar de outros temas, né? Você vai ter que vir aí um dia falar só do SPC. Esse é um tema bom. Esse é um tema que eu gosto. De novo, obrigado e pessoal de casa, até a próxima. Valeu. Obrigado, Alessandro.